Que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10, a partir do versículo 17. Provérbios 10, 17. Velho Testamento. O livro de Provérbios fica depois do livro de Salmos. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu joinha, porque você deixando o seu joinha, você me ajuda e com isso o YouTube, ele manda esta mensagem para outras pessoas. Escreva aí nos seus comentários, deixe o seu nome para a oração, estaremos orando por você, para que assim Deus ele venha te abençoar naquilo que você precisa. Vamos à leitura da palavra. Diz o seguinte, Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, a palavra de Deus, ela está nos mostrando que o caminho para a vida é para aquele que guarda o ensino. Ou seja, quando nós guardamos, nós aplicamos, nós colocamos em prática aquilo que aprendemos na igreja, no momento da pregação, aquilo que aprendemos quando nós lemos e meditamos nas Sagradas Escrituras, nós nos colocamos no caminho da vida. E esta vida que a palavra está nos revelando não é a vida física, mas é a vida espiritual, é ter vida com Deus, é a pessoa ter prazer, ter alegria em viver. E o oposto da vida é a morte. Então significa que se a pessoa não guardar o ensino, espiritualmente ela estará morta, porque ela estará no caminho do quê? Da morte, ou seja, a pessoa vai estar longe de Deus. Então, se você quer estar no caminho da vida, e o Senhor Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ter vida, se você quer ter vida com Deus, se você quer ter prazer em viver, é necessário que você venha se enquadrar nesta palavra, que você venha guardar, praticar aquilo que a palavra do nosso Deus ensina. E outra coisa, ainda no verso 17, o final diz o seguinte, a parte B, mas o que abandona a repreensão anda errado. Você que tem filhos, você repreende eles. Quando você repreende os seus filhos, quando cometem ali um erro, você usa a repreensão com o objetivo, com o intuito de querer o bem do seu filho. Então, você vai dizer para o seu filho, não, isso é errado, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo, mas você espera que o seu filho, ele venha se arrepender, venha refletir, que ele venha mudar e que ele não venha mais cometer aquele erro
com isso você quer o bem do seu filho. E assim é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste, com o nosso Deus. A palavra de Deus, ela também nos repreende. E quando Deus, ele usa o pregador, o pastor, o bispo, presbítero, quando Deus ele usa o sacerdote, a autoridade espiritual para repreender no momento da palavra, da pregação, Deus está visando o bem daquela pessoa, da sua igreja. Tem pessoas que de repente, um dia, na igreja, elas foram repreendidas no momento da pregação, e a pessoa sai da igreja e ela fica pensando, não gostei dessa pregação, não gostei dessa palavra, porque de repente aquela palavra foi na realidade uma repreensão para aquela pessoa, tocou na ferida dela. Você entende a linguagem? Agora, a palavra que é de Deus, que serve para repreender, quando Deus ele faz isso, ele está visando o bem dos seus filhos, dos seus servos. Deus ele quer o bem e não o mal. E se a pessoa abandona a repreensão, ou seja, ela não está nem aí para a repreensão de Deus, e ela quer viver do jeito dela, quer conduzir a vida dela do jeito, da forma que ela acha certo, ela vai estar andando errado, como nós lemos aqui. E não tem como a pessoa andar no caminho errado e as coisas darem certo para ela. Não tem como. Para que as coisas venham dar certo para ela, é necessário que ela esteja no caminho certo, no caminho direito, no caminho de Deus, na direção do Senhor. Vai surgir obstáculos, vai surgir empecilhos, sim, vão, mas no final vai dar certo, porque esta pessoa ela guarda o ensino, ela é humilde, ela acatou, recebeu a repreensão de Deus e ela se colocou no caminho certo. Há pessoas que de repente elas têm dado murro em ponta de faca. Tem pessoas que elas têm quebrado a cabeça, sabe? E não está dando certo. E sabe por que não está dando certo? Porque de repente ela saiu da igreja, da congregação, e ela não teve humildade para acatar aquela repreensão no momento da pregação da palavra. Ou de repente, ela está dentro da igreja, ela está congregando, mas mesmo estando congregando, ela discorda do ensino, discorda da palavra. E pelo fato dela discordar, dela estar no caminho errado, andando errado, as coisas não fluem. A vida se encontra amarrada. E se você quer desprender a sua vida, você quer que venha terminar certo, ande no caminho certo, ou seja, esteja na direção de Deus, e você vai ver que as coisas vão começar a fluir na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Ou seja, a pessoa que ela retém, ela guarda o ódio, o rancor, a mágoa,
e de repente a palavra dela mostra outra coisa. Os lábios dessa pessoa são falsos e a pessoa está fazendo mal para ela mesma. E o que difama é insensato, ou seja, difamar é a pessoa falar mal de alguém, denegrir a imagem de alguém. Então esta pessoa, ela está sendo a que está difamando o quê? Insensata, ou seja, ela não tem sabedoria. Continuando a leitura da palavra, verso 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, quando nós controlamos os nossos lábios, a nossa língua, quando nós colocamos freio na nossa boca, então nós estamos moderando nossos lábios e estamos agindo com sabedoria. E muitas vezes, na luta, na aflição, sabe? Na angústia, nos momentos difíceis, o nosso eu, a nossa carne, o nosso ego, eles vêm e querem colocar algo na nossa boca que desagrada quem a Deus. Então nós devemos controlar a nossa língua, a nossa boca. Ou seja, de repente, bateu aquele nervosismo na pessoa, nem por isso ela deve falar coisas ruins, coisas negativas. Mas justamente na dor, na angústia, ela deve profetizar, deve usar a língua dela, a boca dela, para determinar bênçãos na vida dela, de repente na família, no trabalho, no serviço, na onde ela precisa, está dando tudo errado, mas ela deve profetizar que vai dar certo em nome de Jesus, que ela vai vencer, que ela vai sobressair e Deus vai se agradar das palavras dela, porque entenda que a nossa palavra, ela tem o que? Poder. Também está escrito em Provérbios que o poder da vida e da morte estão na língua. Então, controle a sua boca. Vamos controlar o quê? A nossa língua. Continuando a leitura, versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morre os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Vamos entender isso no verso 22. Então a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Entenda que quando nós conquistamos, nós alcançamos alguma coisa, e isso que alcançamos traz um certo pesar, um certo desgosto. Então, é um sinal que aquela bênção não é de Deus. É lógico que não é tudo, mas vou te dar uns exemplos para você entender. A pessoa está na igreja, e isso é importante lembrar, é o que está na igreja, não é o que está no mundo, não é o que está lá fora, mas é o que está dentro da igreja. Então ali tem aquela mulher
e aquele homem dentro da igreja, e é solteiro, solteira, e a pessoa quer se casar, mas aí a pessoa não tem paciência para esperar em Deus, e a pessoa não ora, não faz propósito com Deus, não pergunta para Deus com quem ela se deve casar, e a própria pessoa, por conta própria, começa a procurar. E ali, de repente, ele ou ela diz, eu vou casar com ele, vou casar com ela, e muitas vezes é uma pessoa fora da igreja, uma pessoa que não conhece a Deus, ou até de repente está dentro da igreja, mas não conhece a Deus, e ali se casa sem a direção de Deus, e depois que se casa, aquele casamento começa a trazer um pesar, começa a trazer uma dor, começa a trazer um desgosto para a pessoa. Então, isso não foi uma bênção de quem? De Deus. Mas lembrando, a pessoa, ela procurou algo sem a direção de Deus. Ela fez as coisas do jeito dela. Porque se ela tivesse falado com Deus, tivesse procurado a direção do Senhor, Deus iria colocar no caminho dela uma pessoa de Deus. Deus, até mesmo se ela tivesse falado com Deus, Deus iria trazer o livramento para ela e ela ficaria livre daquele desgosto. Agora, de repente, você diz assim, pastor, mas eu estava lá fora, no mundo, eu conheci meu marido, minha esposa no mundo, e eu me casei, e hoje eu sou cristão, sou cristã, mas ele ou ela ainda não é. Então sim, você deve lutar pela salvação do seu esposo, da sua esposa, pela libertação, para que ele se converta, mas você que está dentro da igreja, você que de fato e de verdade é uma pessoa de Deus, você deve pedir a direção de Deus para que esse desgosto lá na frente não venha te acompanhar. Entenda que você passar uma luta, uma tribulação é uma coisa. Agora, você está vivendo um desgosto é outra coisa. E outro exemplo, a pessoa está numa empresa trabalhando e de repente ela diz assim, eu vou sair dessa empresa e vou trabalhar na outra empresa para ganhar mais. Errado? Não, não é errado. Errado ela sair? Não. Mas se ela vai sair para outra empresa, ela deve sair com a direção de quem? De Deus. E quando ela sai, ela vai para outra empresa, com a direção de Deus, vai dar certo. Mas, quando ela sai, se posiciona e vai para outra empresa, sem a direção de Deus, sem perguntar para Deus se é da vontade dele, vai dar errado. E é onde de repente a pessoa sai de uma, vai para outra e depois começa a dar errado, ou depois, como eu já vi, teve casos que a empresa faliu, não deu certo e veio aquele desgosto na vida da pessoa pelo fato dela ter saído da onde ela estava, e isso é um sinal que não era o quê? Bênção de Deus. Como nós lemos aqui, a bênção do Senhor enriquece, e esta palavra enriquecer, ela não significa apenas prosperidade, dinheiro,
acúmulo de dinheiro e finanças. Não é somente isso não, mas enriquecer significa desenvolver, significa progredir, ou seja, ter progresso, desenvolvimento. Então, enriquecer é a pessoa crescer mais em todas as áreas da vida dela. E se ela estiver no caminho de Deus, na direção do Senhor, o desgosto não vai alcançar esta pessoa. Ou seja, ela será bem-sucedida, será feliz naquilo o que ela fizer. Mas, se ela alcança alguma coisa, ou ela tem algo, mas ela fez do jeito dela, da maneira dela, não do jeito de Deus, e dá o desgosto, é porque não é de quem? De Deus. E continuando, diz o seguinte, a leitura da palavra, verso 23. Para o insensato praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente ou ser sábio, ou seja, pessoa que ela é inteligente, ela vai querer ser sábio, vai querer ter sabedoria, sabe? Ela não vai querer praticar a maldade. Continuando 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. O perverso é o que pratica perversidade. Em outras palavras, é o que pratica o quê? O mal. E se a pessoa pratica o mal, o que vai vir para a vida dela? O mal. Porque não tem como a pessoa estar fazendo mal e se dar o quê? Bem. Por um tempo, ela pode até se dar bem, por um tempo, 2 tempos, mas não tem aquele ditado que uma hora a casa cai? Então, um dia, aquilo que a pessoa fez de errado, a maldade que ela fez com os outros, vai voltar para ela. Lembra do exemplo do bumerangue? Você lança o bumerangue volta para você. Então, se esse bumerangue que nós estamos lançando, se são ações más, perversas, vai voltar para nós. E vamos terminar o quê? Mal. Mas, se nós plantamos o bem, se esse bumerangue que estamos lançando é um bumerangue bom, vai voltar o que para as nossas vidas? O bem. E olha só, lê comigo de novo o final do verso 24, a parte B. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. O que anelo? É um desejo ardente, uma ânsia que a pessoa ela tem de conquistar algo. Então aqui está dizendo que o anelo dos justos, ou seja, o desejo dos justos, a ânsia dos justos, Deus cumpre. Então, os nossos desejos, os nossos projetos, aquilo o que a nossa alma ela anseia alcançar, o nosso objetivo, Deus vai fazer com que a gente alcance, Deus vai cumprir, vai realizar nas nossas vidas. Lembrando que Deus, ele cumpre o anelo de quem? Dos justos, que é o que pratica a justiça, aquele que está no caminho da vida. Agora, entenda uma coisa, que muitas coisas que nós projetamos, desejos que nós temos, coisas que nós ansiamos em alcançar,
muitas dessas coisas, na realidade, é o próprio Deus que coloca em nossos corações. E quando Deus coloca, Deus cumpre. Ainda que você diga, pastor, mas é algo grande, algo esplêndido, algo que aos olhos humanos é impossível de alcançar. Não sei o que Deus colocou no seu coração, não sei o que você anseia alcançar, mas entenda, se é projeto de Deus, se é propósito do Senhor, Deus vai cumprir. O impossível não vai impedir esta palavra de se realizar na sua vida. O nosso Deus é aquele que tem a saída para todas as coisas. Deus, ele para tudo. Deus, ele faz um rebuliço. Deus, ele cria situações só para te abençoar. Então Deus vai cumprir em nome de Jesus. E para a gente finalizar, verso 25, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. A tempestade, ela tem fim. É só por um tempo, por um momento. E assim é o perverso. E de repente você diz assim, eu estou sendo perseguido na minha vizinhança, estou sendo perseguido no meu trabalho, nos meus negócios, pessoas estão se levantando contra mim, como nós vemos aqui, como passa a tempestade, assim passa o perverso, ou seja, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa, esse levante do mal contra a sua vida, vai cair por terra e vai sair do seu caminho. E se você é justo, é justa, ou seja, se você se encontra no caminho da vida, você vai prevalecer, você vai permanecer, você vai ficar de pé. Mas aquilo que se levantar contra a sua vida vai sair dos seus caminhos, porque Deus estará para te guardar, para te proteger, para trazer a vitória para você em nome de Jesus. Como diz a palavra, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece, esse prevalece, esse estará eternamente. Agora, quem não faz a vontade de Deus não vai permanecer. E ainda mais quando a pessoa, ela se levanta contra aquele, contra aquela que é de Deus. Não tem como. Os planos daqueles que não são de Deus e ainda por cima a pessoa, ela visa o mal do próximo, não vai prevalecer, como nós falamos aqui, por um tempo, por 2 tempos, aparentemente vai estar dando certo por um tempo, 2 tempos, mas mais cedo ou mais tarde vai cair, porque aquele que não está na direção de Deus não tem estrutura, porque a estrutura é o próprio Deus. Então faça a vontade de Deus e você vai permanecer em nome de Jesus. E Deus vai cumprir o seu anelo, o seu desejo para a honra, glória e louvor de Cristo. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua santa e gloriosa presença. Te agradecemos pela tua direção, pela tua palavra, Pai, pela tua instrução. Meu Deus, venha tocar na vida dos teus servos, dos teus filhos, Pai. Meu Deus, eu não sei
o que esta pessoa tem passado, tem vivido, mas o Senhor sabe, e o Senhor é a estrutura dela, o Senhor é o alicerce dela, é o Senhor quem pode trazer a vitória para ela. Então traz, Pai, por favor, em nome de Jesus nós clamamos, seja na vida espiritual, seja na vida econômica, seja na saúde, seja na vida profissional, na empresa, meu Deus, na família dela, no casamento. Abençoa, Senhor, e que esta pessoa veja a tua poderosa mão abençoá-la, em nome de Jesus Cristo. E, meu Deus, que o projeto, que o sonho que o Senhor tem colocado no coração dela venha se tornar realidade, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a bênção de Deus na minha vida, para honra, para a glória e louvor de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Forte abraço, paz.